Somos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera. Esse semestre estamos absorvendo e entendendo um pouco mais sobre diversas culturas dentro da matéria de História e Teoria da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Nós somos do grupo do Cláudio Andrade, Iago Gama, Thierry Brito, Flávia Nogueira, Tiago Rezende e Ivanildo Souza. Hoje, entre diversos temas, escolhemos falar um pouco sobre o tema romanos. E ao longo desse vídeo, a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse período da história que é tão relevante. Grécia Romana. A partir de 180 a.C., os romanos conquistaram a Grécia e um novo período começa para a história grega. Teve o surgimento de novas cidades, o grego se torna a segunda língua oficial, Eles liam a filosofia clássica e sua religião era baseada nos deuses do Olimpo. No século III d.C., o poderoso Império Romano começa a declinar e é dividido em duas partes: o Império Romano do Oriente e o Ocidente. A guerra que ocasionou a queda da Grécia perante o Império Romano se caracteriza como guerra de conquista. Guerras Púnicas, 264 a.C. a 146 a.C., equivalente a 118 anos desse processo, travando entre Cartago e a República Romana, lutaram pela supremacia, especialmente na Cilícia e nas águas vizinhas, mas também no norte da África. A população derrotada era escravizada e vendida para cidadãos romanos ricos. Os plebeus eram obrigados a doar as terras aos romanos mais ricos, o que faziam eles migrar para a cidade. E dentro dessas cidades existiam algumas regras políticas que favoreciam os plebeus, que era a lei da Canuleia, as leis Licínias e a lei Hortência. Nesse momento da história, os exércitos tinham um poder muito grande dentro das civilizações. Era um momento de grandes descobertas, grandes guerras. Então o exército tinha uma função muito grande. Em Roma não era diferente. Então tinha os legionários, que era equivalente aos soldados. Tinha o decano, que comanda uma fileira de 10 legionários. O decurião, que comanda uma turma de 30 legionários. O centurião comanda centúria de 80 legionários e o general, que comanda uma legião. Então, tinha uma estrutura muito bem organizada, justo para poder obter táticas de guerra e poder ter êxito dentro das suas batalhas. Então, sobre política. Roma assemelhava-se à antiga sociedade grega. Os etruscos foram os primeiros povos a impor o seu poder na maior parte da Península Itálica. A história política de Roma está dividida em 3 períodos. 3 períodos esses que aparecem como monarquia ou realeza, que é 753 e 509 a.C., a república, que é 509 a 27 a.C., e império, que é 27 a.C. a 476 d.C. Então, sobre política, o processo político de transformação é gradativo. E dentro desse processo gradativo de transformação, existem alguns marcos que é importante citar para a gente fazer essa linha do tempo ficar mais clara e quais foram os pontos que realmente transformaram nesse momento histórico. Então, ali tem um momento ali de 104 a.C., onde Márcio ele vira um cônsul. E dentro dessa entrada para virar cônsul, ele tem uma percepção de que o exército ele precisa ser fortalecido de forma intensa. Então ele começa a tomar algumas iniciativas e transformar de forma bem precisa as normas para que o exército ele se fortaleça. Então teve um grande apoio da plebe
nas reformas no exército. A abolição da exigência de possuir bens para ingressar no exército passou a pagar salário para os que se apresentavam voluntariamente para lutar ao lado das forças romanas. Então, continua esse caminho aí do tempo, né? Em 81 a.C., Sila se torna um ditador pelo Senado. Então, assim, a política romana passou a depender cada vez mais do apoio da plebe e do exército. Sila conseguiu ser nomeado o ditador por ter apoio da nobreza. Então, percebe-se que existe nos dados períodos, há algumas mudanças e alternâncias de polo em relação à plebe e à nobreza. Aí em 60 a.C. vem o triunvirato, aquele agrupamento de ideias do general Júlio César, que formou essa aliança com o Crasso e Pompeu, que foi eleito como um cônsul. Eles dividiram os territórios anexados à República e formaram o primeiro triunvirato. Então, nesse momento, há uma outra concepção de cúpula, né, de formação de núcleo político que se estabelecia a força. Mas logo nessa sequência, em 53 a.C., Pompeu vira cônsul, e com a morte do general Crasso, os senadores então se aproximam de Pompeu, declarando o único cônsul de Roma, pondo fim ao primeiro triunvirato. Então, assim, as mudanças elas estão acontecendo de forma paulatina, né? E aí a gente vem aqui para 49 a.C., onde Júlio César ele se torna esse ditador, né? E Júlio César, ao se tornar o ditador, ele vem com algumas ideias que são determinantes para esse período e que são muito importantes para os plebes, que é assim: Júlio César e suas tropas forçaram Pompeu a fugir para a Grécia, sendo derrotado. Diante disso, o Senado declarou Júlio César como um ditador. Distribuiu lotes de terras para milhares de famílias, liberou os devedores do pagamento de parte de sua dívida, fez uma melhoria em Roma, regulamentou a distribuição gratuita de trigo. Além disso, ele alterou o calendário, que passou a ser chamado de Juliano em sua homenagem, como um bom ditador que era. Ele também era fascista. Com essa característica, ele se apropria do comum em prol do particular. E essa é uma das grandes características dessas transformações políticas que vieram acontecendo gradativamente com essa linha de tempo que a gente vem descrevendo. Monarquia Romana, 753-510 a.C. Foi um período da história da Roma antiga denominada pelos reis sabinos e etruscos. O controle da cidade-estado de Roma era efetivado por três poderes: o rei, o senado e o povo. O rei tinha uma função militar, tem a função judiciais, né, e religiosa. O senado tomava decisão na ausência do rei e elegia novos reis com a aprovação do povo. E o povo era dividido em 30 cúrias, que eram as assembleias, né? Eram grandes assembleias onde o povo tinha a possibilidade e a oportunidade de discutir sobre essa condução política. República Romana, né? 510 a.C. a 27 a.C. República Romana vem dessa questão, né, da coisa pública, né? Esse período da história ele determina, né, o Senado, as magistraturas e as assembleias. A gente acabou de falar um pouco sobre as assembleias, sobre as cúrias, que permanece ainda até esse período, mas há uma transformação nessa pirâmide que a gente colocou aí, que o Senado, né, que era formado por 300 patrícios, né, que elegia o cônsul para governar a república por um tempo determinado. As magistraturas ficavam abaixo do Senado, através das quais os magistrados exerciam diversas funções públicas. E as assembleias, que nesse período passa a ser no número de 3, que é a curiata, a tribucínia e a centuriata. A última, que é a centuriata, era a mais importante
por agregar os soldados. Então, até dentro dessa estrutura, onde existia as assembleias, começa a ter uma subdivisão de poderes e a relevância desses poderes dentro dessa subdivisão. Aquele lance, do núcleo sendo subdividido, e como se trata de questões políticas, nessa subdivisão existe um núcleo que vai ficar mais forte do que o outro politicamente. E é dessa forma que acontece, e é dessa perspectiva, com essa leitura, que a gente consegue entender um pouco desse momento da história. Continuando sobre a República Romana, nesse período as lutas entre os patrícios e os plebeus começam a se intensificar e alterar as estruturas políticas da República. A Constituição 493 a.C., tribunos da plebe, conseguindo que as leis romanas se tornassem escritas, dificultando a interpretação das leis a favor dos patrícios. Júlio César foi nomeado ditador perpétuo, governando toda Roma, mas parte do Senado não concordava com a concentração de poder e organizou o assassinato de César em 44 a.C. Segundo o triunvirato, Otávio, Marco e Antônio e Lepídio. Império Romano, 27 a.C., 476 d.C. É um período longo dentro da história. O Império sucedeu à República Romana. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião sob o comando de astutos generais. Roma expandiu o poderio ao Mediterrâneo. Religião politeísta, possuem os mesmos deuses do romano, porém com outros nomes. São dois tipos de culto que aconteciam nesse período. Os cultos em santuários domésticos, cada família tinha seus deuses e o chefe da família era o responsável pelo culto, e o culto oficial, que era um culto amplo que estava relacionado às instituições do governo e a eventos. Nesse grupo estavam os deuses maiores. Na monarquia, as divindades eram seletas. Na república, houve a associação com os deuses gregos. E no Império, o imperador foi divinizado sem se tornar deus ou ser representante de alguns deuses. Foi durante esse período que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. A arquitetura romana foi uma importante manifestação artística dos romanos na antiguidade, que privilegiavam as obras utilitárias e alcançaram grande eficiência nas construções. Ela foi expressiva na construção de templos, palácios, pórticos, tribunais, aquedutos, banhos públicos, pontes, mercados, mosteiros e igrejas. Tomavam partido a arquitetura luxuosa, com boa rigidez de materiais e de formas simétricas e harmônicas que foram herdadas dos povos gregos e etruscos. Por toda a extensão do Império Romano foram executadas inúmeras obras, entre elas o Coliseu e o Pantaleão. O Coliseu é um anfiteatro do século I, situado em Roma. Sua construção durou 6 anos. O Coliseu é formado por muitos arcos redondos. Suas paredes externas medem 46 metros de altura e são divididas em 4 pavimentos, 3 arcadas com colunas dóricas, jônicas e coríntias. O Pantaleão é templo dedicado a todos os deuses, situado em Roma. Destaca-se por suas grandes colunas e a enorme cúpula arredondada. O Panteão foi construído entre os anos de 115 e 127 e encontra-se em perfeito estado de conservação. O Arco de Constantino. O Arco do Triunfo está localizado em Roma, próximo ao Coliseu.
foi construído no ano de 312 e inaugurado oficialmente em 315 com o intuito de comemorar a vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvio de 312 d.C. E o aqueduto de Segóvia, localizado em Segóvia, na Espanha, após mais de 2000 anos de sua edificação, continua levando água à cidade, percorrendo uma distância de cerca de 16 quilômetros. É o mais notável de vários aquedutos espalhados pelos países que na antiguidade pertenceram ao vasto Império Romano. A arte na arquitetura romana recebeu grande influência da etruscos, povos que habitavam a região antiga. Eles possuíam um alfabeto, arte e religião próprio. As manifestações da arte romana foram muito utilizadas para complementar estruturas arquitetônicas, assim, essas linguagens estão relacionadas. As esculturas romanas eram características da arquitetura realizada nos edifícios públicos e privados, retratando, sobretudo, pessoas e figuras importantes como imperadores romanos.